Todas as pessoas, todos os crentes têm um desejo de serem abençoadas por Deus, não é assim? Você com certeza deseja ser abençoado por Deus. Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, né? Se eu fosse conversar com você, sentar com você agora e perguntasse se você quer ser abençoado, você com certeza me diria: eu quero ser sim, pastor, abençoado no meu casamento, quero ser abençoado no meu trabalho, quero ser abençoado no meu ministério. Se você é pastor, se você é missionário, se você é um evangelista, se você é um motorista, eu quero ser abençoado no meu trabalho. Se eu sou um Uber, se eu sou um moto Uber, eu quero ser abençoado no meu trabalho. Quero que Deus me abençoe. Eu quero a bênção de Deus. Com certeza você me diria: pastor, sim, eu quero ser abençoado. Nesse vídeo eu quero mostrar para você que existe um princípio no reino de Deus que rege a bênção de Deus. Ou seja, Deus ele não abençoa qualquer pessoa. Existe um princípio dentro do seu reino que rege. Eu quero dar o título para esse vídeo de O Princípio que Rege as Bênçãos de Deus. Esse é o título que eu quero dar para esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus. Todos os dias eu entro aqui de segunda a sexta-feira para trazer uma palavra para abençoar a tua vida. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? E embora para o nosso vídeo. Eu quero ler com vocês aqui pelo menos 6 versículos onde a gente vai aprender e extrair esse princípio do reino de Deus, da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 6, eu quero ler com você o seguinte. Está escrito assim, ó: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar os 2 barcos junto à praia, ao lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. O que eu quero dizer com isso aqui? Qual é o princípio que rege o reino de Deus? Qualquer pessoa que quiser ser abençoada, ela precisa viver debaixo da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer 2 aplicações, 2 distinções quanto a esse viver debaixo da palavra, certo? Para que as coisas fluam na tua vida ou fluam na vida de qualquer pessoa que quer a bênção de Deus. Ela precisa estar debaixo da palavra, certo? Por quê? Quando nós olhamos para o texto em Lucas capítulo 5, nós vemos aqui que Pedro ele passou a noite tentando pescar e não conseguiu pegar nada, ou seja, não prosperou em nada na vida dele. Passou a noite tentando pescar e não conseguiu ter resultado. O que aconteceu com ele? Ele voltou para a beira do rio e já ia embora. Só que Jesus chega, pede para entrar no barco dele, entra no barco dele, pede para afastar o barco e ensina a multidão. Depois Jesus ele diz o seguinte: olha, faça-te ao mar alto e vai pescar. Aí Pedro vai dizer o seguinte: mestre, nós já tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu ordenas ou porque tu mandas, em algumas traduções vai estar, segundo a tua palavra, eu irei voltar para o mar e vou pescar. Então Pedro foi debaixo da palavra de Jesus. E quando ele foi debaixo da palavra de Jesus, ele obteve resultado na sua pesca, no seu trabalho. Né? Eu posso aqui colocar aplicação no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa, no seu investimento. Mas ele foi debaixo da palavra de Jesus e debaixo dessa palavra ele prosperou. E é esse princípio que nós temos dentro do reino de Deus. Ninguém cresce, ninguém prospera se não for debaixo da palavra. Isso eu estou falando para crente, não estou falando para ímpio, estou falando para quem é salvo, para quem já nasceu de novo. A prosperidade vem para a vida daqueles que andam debaixo da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer 2 aplicações bem rápidas sobre esse princípio. Primeiro, andar debaixo da palavra. Primeiro, palavra escrita. É a Bíblia. É o livro que você tem em casa aí. A palavra de Deus. A Bíblia. Então, qualquer pessoa que quiser ser próspera, né, avançar no reino de Deus, em qualquer área que você quer, que seja que você pensa aí, você precisa andar debaixo da palavra. Ó, muitos não recebem a bênção de Deus ou algum direcionamento porque não estão andando em obediência à palavra de Deus. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, pessoas que não perdoam, não oram, são mentirosos, são imorais, são fofoqueiros, são caluniadores, são invejosos. Então vivem debaixo de princípios que não estão dentro da palavra de Deus. Não liberam perdão. A palavra ordena o quê? Perdoa. É um princípio. Então se você não perdoa, você está fora dos padrões da Escritura. Então a bênção de Deus não repousará sobre você. Você não prosperará porque está fora do padrão da Escritura. Existe um padrão, existe um princípio.
Pedro prosperou quando andou debaixo da palavra. Então você nunca vai prosperar se você não andar debaixo da palavra de Deus. Então o que eu devo fazer, pastor? Paulo vai dizer em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um autoexame da sua vida. Como é que está a tua vida? Está andando segundo os princípios da palavra? Você está procurando obedecer o que a Bíblia está ensinando? O que a Escritura está ensinando? Você está procurando obedecer ela? Você está procurando andar segundo esse princípio? Se você está procurando andar segundo esse princípio, você vai prosperar. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, eu quero ler um versículo para que você possa entender isso que eu estou querendo ensinar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, vai estar escrito o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O que Pedro está ensinando aqui? Deus, ele não abençoa, ou ele não é a favor daqueles que vivem na prática do pecado. Se você está vivendo fora dos princípios da palavra de Deus, Deus está contra você. Deus não vai abençoar você. Deus, ele não vai fazer com que o teu negócio vá para frente, porque você está fora dos padrões que ele estabeleceu. Esses padrões aqui não é eu que inventei. Está na Escritura. Obediência à palavra traz a prosperidade de Deus. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí ele vai dizer o resultado daquele que andou. Porque ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Qual é o segredo aqui? Palavra de Deus. Ele estava andando segundo os princípios do reino, segundo o que está na Escritura. E como ele estava andando, prospera. Esse pode ser o teu caso de não prosperar. Não está andando, não prospera. Não avança, não vai para frente. Esse princípio que rege o reino. E uma segunda aplicação que eu quero fazer dentro desse ensino da Escritura, eu apliquei o primeiro como palavra escrita, agora palavra profética. E eu vou explicar o que é palavra profética. Deus tem uma palavra profética para todas as pessoas, para todos os seus servos. O que é uma palavra profética? É um chamado específico, é uma direção específica ou personalizada que Deus tem para cada ser humano. Por exemplo, palavra profética para mim, Deus há muito tempo atrás falou que eu me levantaria como um pastor. Hoje eu sou um pastor. Mas há 10 anos atrás, 9 anos atrás, ele tinha levantado um profeta para mim e tinha dito: olha, daqui a algum tempo eu te levantarei como pastor. Te colocarei como pastor na minha obra. Eu era jovem ainda, 18 anos, 19 anos eu tinha. Nem pastor eu queria ser, mas eu recebi uma palavra profética. Quando eu recebi essa palavra profética, eu comecei a crer, ou seja, eu comecei a andar na obediência, na palavra escrita, crendo na direção da palavra profética. Comecei a pregar, comecei a ensinar dentro da igreja, fui me dando oportunidade, fui crescendo, cheguei a ser um pastor. Por que eu cheguei a ser um pastor? Porque eu recebi um direcionamento de Deus de uma palavra profética. Eu não sei qual é a tua palavra profética que você recebeu. Se foi para ser um missionário, se foi para ser um empresário, se foi para abrir uma empresa, se foi para te comprar uma casa, né, com um casamento, um relacionamento. Eu não sei qual é a tua palavra profética, mas todos nós recebemos uma palavra profética de Deus. Por exemplo, Deus, quando ele direciona uma palavra profética, um exemplo aqui, ele vai chamar pessoas para serem pastores, para serem evangelistas, para serem mestres dentro do reino dele, para serem compositores, para serem cantores. Tu acha que essas pessoas que estão aí fazendo sucesso, cantando para Deus, gravando CD, tu acha que isso aí foi porque eles decidiram? Não, foi um direcionamento de Deus na vida deles. Chamou eles para compor músicas, né? Para fazer hinos para que o povo adorasse. Eles foram chamados para isso. É um direcionamento específico que Deus deu na área ministerial deles. Eles receberam uma palavra profética e foram segundo essa palavra profética. Pedro, depois que ele fez a pesca maravilhosa, que ele veio para a beira do mar, Jesus disse assim, ó, Pedro disse para Jesus: aparta-te de mim que eu sou um pecador. Jesus disse assim, ó, vem e eu te farei um pescador de homens. Pedro posteriormente se tornou um apóstolo, ou seja, havia uma palavra profética que Jesus lançou sobre a vida dele para que ele seguisse o caminho do apostolado. Depois ele se tornou um apóstolo, mas ele estava debaixo de uma palavra profética. E esse é o ponto que eu quero tratar aqui, a segunda aplicação. Palavra profética. Qual que é a tua palavra profética? Como é que eu sei, pastor, qual que é a minha palavra profética? Busque a Deus. Primeiro, passe a andar na palavra escrita. Obedeça. E aí você vai descobrir qual é a sua palavra profética, qual é o direcionamento profético, ministerial, matrimonial,
né? Qual for a área que você precisa, ele vai te direcionar. Eu tenho certeza disso. Deus, ele vai direcionar. Se você andar na primeira palavra, a obediência, obedecendo a palavra escrita, ele vai te direcionar na palavra profética. Feche seus olhos aí e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Pai Santo, nos capacita, Espírito Santo, a obedecer a tua palavra, a andar conforme aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Ajuda-nos a obedecer, ajuda-nos a cumprir os mandamentos da Escritura, para que possamos andar em obediência à palavra de Deus, à tua santa e gloriosa palavra. Posteriormente, Senhor, nos direciona na palavra profética que o Senhor tem para nós, os teus direcionamentos específicos para a nossa vida, o nosso chamado, qual for a área que nós necessitamos, nos direciona, Espírito Santo. Direciona a minha vida e a vida das pessoas que estão me assistindo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like. Que Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus.